Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Cristiano aqui para mais uma aula de História dos nonos anos. Estamos entrando aí na semana número 4 do nosso PET, tá? PET número 3 de 2021. E vamos entrar aí num dos principais temas aí para a gente estudar nesse ano, nono ano, né? Que é a Nova República Brasileira, ou seja, o período histórico aí do Brasil, da história do Brasil pós-ditadura militar, né? Nós vamos ver quais foram os governos que assumiram aí a República Brasileira pós o período de ditadura militar, né? Após aquele processo de reabertura política, né? De redemocratização que nós estudamos nas aulas anteriores. Nós vimos então o governo lá do José Sarney, o Plano Sarney, nós vimos a Constituição de 1988 e agora nós vamos falar aí sobre os governos que se seguiram aí após Sarney, tá? Iniciando com Collor e daí para frente até o governo atual, certo? Então, sem demora, vamos passar para os nossos slides. Então, tá aqui, né, o período da Nova República Brasileira e percebam lá o subtítulo e sua frágil democracia. Por que frágil democracia, né? Nós passamos pelo processo de redemocratização, mas nós vamos perceber que muitos dos problemas históricos brasileiros aí, infelizmente, permanecem, né? E que essa nova democracia continua sendo aterrorizada aí por ameaças, né, de rompimento com a ordem, de golpes, né? A gente continua vivendo tudo isso. Aqui nós temos os presidentes, né? Então, o Sarney nós já vimos na aula passada, mas tivemos ali então o Collor, né? Tá logo embaixo dele ali, o Collor, o Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso, que teve 2 mandatos, o Luiz Inácio Lula da Silva, que teve 2 mandatos, a Dilma Rousseff, que teve 2 mandatos, o Michel Temer e, por fim, o Bolsonaro, né, que está aí, que é o atual presidente do Brasil. Tá? Então vamos ver o que aconteceu nesse período. Primeiro vamos falar do governo Collor, né? O governo Collor foi a primeira eleição direta, eleição com voto popular aí, né? Acontece lá em 1989, né? Nós tivemos uma eleição que foi bastante polêmica aí, né? Algumas pessoas acusam de ter tido uma edição no debate lá. Enfim, o resultado é que o Fernando Collor, né? Fernando Collor de Mello venceu, né, uma figura jovem, né, que prometia ali acabar com a corrupção, né, sempre com aquele discurso anticorrupção, e ele assume e logo recebe o país aí com uma inflação gigantesca, né? Nós vimos na aula passada que a inflação desse período aí, do final dos anos 80, início dos anos 90 no Brasil era astronômica, né? Os preços no supermercado tinham remarcações diárias, né? E aí para tentar combater isso, o Collor apresenta um plano chamado Plano Brasil Novo, que ficou conhecido como Plano Collor, tá? O que esse Plano Collor ele pretendia fazer para controlar aí a economia, para controlar a inflação, né? Primeiro ele tem uma substituição, uma nova moeda, tá? Então sai lá o cruzado novo e entra o cruzeiro, tá? E aí a gente tem um congelamento de preços e de salários. Não pode aumentar mais salário, não vai aumentar os preços também, para tentar controlar essa economia, tá? A gente vai ter uma elevação de juros, né? E uma tentativa de frear a economia, diminuir o consumo e assim controlar os preços, tá? Outra coisa que vai acontecer é que o Collor vai apresentar ali, vai propor para salvar a economia do país um confisco que seria temporário, tá? Mas um confisco dos dinheiros, do dinheiro que as pessoas tinham na poupança, né? Então todo mundo que tinha uma poupancinha lá, o governo confiscou aquele dinheiro, pegou aquele dinheiro para tentar reestruturar a economia, tá? Então quem tinha acima de 50 mil cruzados novos, aproximadamente 1.250 dólares na poupança, teria esse dinheiro congelado, preso, né, ser utilizado pelo governo por 18 meses. Tá? O governo também ele vai diminuir impostos e taxas de importação, então ele vai abrir aí o mercado brasileiro para a entrada de produtos importados, né? E aí a gente tem aqueles um monte de produto importado entrando, pessoal comprando aquelas coisas todas. Mas esse plano Collor ele acabou não dando certo, né? As pessoas, a inflação no início ela meio que deu uma controlada, mas depois ela volta aí, ela volta a subir, tá? Esse resultado não dura muito. E a população ficou incomodada porque o governo pegou o dinheiro deles no banco, né? Então começam a ter uma série de protestos, uma série de contestação a esse governo, né? Nós temos ali capas de revistas, de jornal, né? Collor bloqueia o dinheiro, ou o dinheiro sumiu, né? O governo pegou o dinheiro que você tinha no banco lá. E o Brasil acaba entrando várias empresas entram no processo de falência, o Brasil começa entrando numa crise financeira, numa crise de desemprego e entra em recessão. Tá? Em meio a tudo isso, começam esses protestos, né?
o movimento, principalmente o movimento dos estudantes, começa a sair na rua, graças também a uma investigação que estava acontecendo, uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. Lembra lá, a Constituição de 1988 tinha instituído que investigações de casos de corrupção no governo, coisas desse tipo, seriam investigadas por CPI, né? Então essa CPI aí acontece e estão investigando o presidente acusado de corrupção, tá? Denúncias de corrupção que foram surgindo relacionadas lá ao tesoureiro da campanha do Collor, né? O chamado PC Farias, né? O Paulo César Farias, e ele acaba o irmão do Collor, né, o Pedro Collor acaba delatando aí um esquema de corrupção na qual o presidente estava ligado diretamente, e aí nós temos protestos pelas ruas, né, as chamadas, o Collor, né, ele chama a população para defender ele fala assim, eu quero que todos os brasileiros saiam para me defender na rua de verde e amarelo, né, nas cores do país, e aí a população sai, mas sai em protesto, aí ele sai toda vestida de preto, como a gente pode ver nas fotos ali em cima, pedindo fora Collor, e aí nós temos um processo aí de impeachment, né? No dia 16 de agosto de 1992, a população sai, faz esse grandioso protesto no Brasil todo, e aí o governo do Collor começa a ficar, não tem mais sustentação, né, da população, e aí ele começa a entrar em um processo de decadência, até que o processo de impeachment começa, né, a ser investigado, mas antes do processo ser finalizado, o Collor renuncia, ele renuncia à presidência no dia 29 de dezembro de 1992 para não perder os direitos políticos, e aí assume o vice. O vice dele era essa figura, o Itamar Franco, né, com esse famoso topete aí, o Itamar Franco então assume, ele era do PMDB, do partido PMDB, e ele promete ali no governo dele fazer uma conciliação nacional, tá? Tentando ligar ali tanto a direita, a esquerda, né, todos o centro, todos os partidos políticos do Brasil tentando conciliar todo mundo para governar. E aí, para combater a inflação, ele faz um novo plano econômico, tá? Ele nomeia como seu ministro da Fazenda, né, o senador na época, o Fernando Henrique Cardoso, tá? Um sociólogo muito importante, muito conhecido. Ele é colocado como ministro da Fazenda e ele apresenta, junto com os técnicos ali do Ministério da Fazenda, um novo plano de governo chamado Plano Real, tá? Esse Plano Real ele começa a ser colocado em prática em 1993, né? Ele estabelece lá uma unidade nova de valor chamada de URV, que significa Unidade Real de Valor, que seria uma moeda paralela ali, né? Tentando parear o valor da moeda brasileira, que estava desvalorizada, com o dólar, tá? E aí o governo anunciava o valor da URV diariamente, os preços começam a ser transformados da antiga moeda para a URV, né? E ele tenta então fazer esse controle da economia, pareando a moeda nacional com o dólar, tá? E aí depois entraria aí essa nova moeda que está aí até hoje, né? O real, né? Essa nova moeda foi lançada então na figura lá do Fernando Henrique Cardoso, tá? E conseguiu estabilizar a economia brasileira através de uma prática de diminuição de gastos públicos, né? Enxugar ali a máquina do governo. Então a gente tem esse pareamento da moeda brasileira com o valor do dólar, né? Então R$1 equivalia ao valor de $1, né? O poder de compra aí, vamos falar assim. E isso acabou estabilizando a economia, né? E a popularidade desse ministro que foi responsável por controlar a economia foi lá nas alturas, e ele acaba se candidatando para a eleição, e aí ele vai ser eleito, né? O Fernando Henrique Cardoso, iniciando seu governo em 1995, e vai até 2002, porque ele vai ser reeleito, tá? Naquela época, a reeleição ainda não era permitida, não existia, né? Não estava lá na nossa Constituição, mas ele vai fazer, ao longo do governo dele, vai fazer uma emenda para permitir a reeleição, e ele vai ser o primeiro a ser reeleito, tá? Então ele vai ficar por 2 mandatos, ele vai adotar uma política chamada de política neoliberal. Né? O que é a política neoliberal? Ela acha que você tem que diminuir os gastos do Estado, né? E aí ele passa por um processo de privatização. Então as empresas estatais, as empresas que eram mantidas pelo Estado, passam a ser vendidas, né, para se tornar empresas privadas, né, principalmente por capital estrangeiro, e com isso ele está diminuindo o gasto do Estado. Né? Essa é a lógica neoliberal.
Também tem uma série de demissões aí de funcionários públicos, né? Processo de demissão voluntária desses funcionários públicos, tudo tentando enxugar o Estado. Tá? Essa política de privatização, ela é muito criticada, né? Porque na verdade você está pegando grandes empresas que dão lucro, né? E que foi investimento brasileiro, o dinheiro ficava aqui no Brasil, o lucro dessas empresas, está passando elas para o setor privado e esses lucros vão ficar, vão ir para fora do Brasil, né? O investimento dessas empresas, a qualidade dos serviços, você não tem uma garantia de que vai continuar o mesmo, né? Que elas vão atuar em todos os setores, como elas quando fazem enquanto era estatal. Então a gente tem críticas a essa proposta aí neoliberal, mas ele adota essa política neoliberal. Ele vai fazer também uma reforma tributária, uma reforma previdenciária, que vai prejudicar bastante aí a população que iria aposentar, né? Reforma previdenciária é reforma na questão da aposentadoria. E ele vai estabelecer também no seu governo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que foi já estava definido lá na nossa Constituição de 1988, que essa lei, né, de como seria organizada a educação nacional deveria ser feita. Tá? Outra coisa que vai ser feita no governo dele é o Código de Trânsito Brasileiro, as leis aí de trânsito, né, começa a ser obrigatório o uso de cinto, né, você tem aquela pontuação na carteira, isso tudo não existia antes dele. Tá? E ele vai estabelecer também a lei dos genéricos, né? Os medicamentos genéricos aí, né? A abertura aí da patente dos medicamentos para a produção de medicamentos mais baratos, aí, os chamados genéricos, tá? Isso tudo acontece aí no governo do Fernando Henrique, mas nós vamos ter um custo muito grande disso, né? Que é um endividamento cada vez maior do país, pegando empréstimos para fazer tudo isso, né? Pegando empréstimos aí com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, tá? E aí o Brasil aumenta muito aí a dívida econômica do Brasil, né? Nós temos desemprego, nós temos uma crise também nesse período, inclusive uma crise de energia elétrica que vai acontecer em 2000, já no finalzinho do governo Fernando Henrique Cardoso, que vai fazer com que ele perca também um pouco de popularidade graças a essa crise. Teve racionamento de energia e tal, e aí ele, o candidato que seguia a mesma linha, do mesmo partido dele, era o José Serra, ele perde a eleição e é eleito em 2002 o Luiz Inácio Lula da Silva, começando aí o governo do PT no Brasil, tá? O governo do Lula, ele vai romper diretamente aí com essa política neoliberal, né? Essa questão da privatização, da venda de empresas nacionais, vai valorizar a indústria nacional, vai valorizar a produção nacional e vai principalmente ser marcado por programas sociais, né? Então, o Brasil vai dar um salto aí de qualidade na questão dos programas sociais, né? O primeiro programa que ele, no primeiro dia de governo dele, ele anuncia é o Fome Zero, né? Tentando diminuir ou acabar com a fome no país, e ele vai ter bastante sucesso aí ao longo dos 2 mandatos dele, né? Ele fica de 2003 até 2010 nesse programa. Vai lançar também o Bolsa Família, que é um auxílio aí para que as famílias mais pobres possam ter uma renda ali, conseguir sair do buraco, conseguir ali ser inserida na economia, né, no mercado. Vamos ter programas também de incentivo à educação, né, o chamado ProUni, né, permitindo com que as famílias mais pobres coloquem seus filhos na universidade. E essa inserção dessa população mais pobre na economia movimenta a economia de um modo geral no país, né? Então você tem a abertura de novas empresas, você tem o Brasil melhorando economicamente, o desemprego diminuindo bastante, tá? E aí você tem um crescimento não só do comércio, mas também o crescimento da produção industrial no Brasil. E o Brasil começa a ter condições melhores aí, né, frente às outras economias. A economia ela vai dar uma estabilizada, a inflação diminui bastante, né? O salário mínimo vai ser reajustado constantemente, então a população tem mais condições de gastar e eles vão comprando coisas, vai movimentando a economia e o país sai ali daquele buraco que estava durante tantos anos e começa a crescer bastante, tá? O PIB, né, o Produto Interno Bruto brasileiro, aumenta bastante, tá? Você tem criação de empregos formais também, a população está estudando e aí a gente tem essa expansão da educação, né, com um aumento do número de universidades públicas e os institutos federais. Inclusive temos institutos aqui na nossa região, né, o Instituto Federal do Sul de Minas, que foi criado aí nessa época, tá, para que tenha formação técnica aí, direcionada à vocação econômica de cada região. No caso, a nossa região aqui é agrícola, os cursos aqui são ligados à área agrícola, né?
E aí você tem também o FIES, né, o Programa de Financiamento das Universidades para quem vai fazer a universidade privada, né, conseguir pagar aí, tá? No meio do governo Lula, a gente tem aí alguns escândalos que começam a ser denunciados, aí, escândalos de corrupção ligados aí a pagamento de mesadas e propinas aí a aliados do governo no Congresso Nacional para aprovar as pautas do Congresso Nacional, que é o chamado mensalão, né? E aí essas denúncias todas meio que mexem ali um pouco com a imagem aí do presidente, do partido, né? Mas mesmo assim, mesmo com esses problemas todos, o Lula consegue ser reeleito em 2006, tá? O Brasil, então, ele vai fortalecer a sua liderança na América do Sul nesse período, vai criar ali, né, vai ser um dos principais líderes do Mercosul, né, vai criar também os BRICS, né, junto com a Rússia, o Brasil, a Índia e a China, né, um grupo de potências que estavam emergindo naquele momento, né, o Brasil vai participar das reuniões lá do G20, da Organização Mundial do Comércio, e a gente pode ver aquela imagem ali da a revista The Economist, fala que o Brasil estava decolando, a economia brasileira estava decolando, o Brasil chega a ser a sexta economia do mundo nesse período, tá? Só que nessa época, em 2008, a gente tem uma crise financeira mundial, e para combater os efeitos dessa crise aqui no Brasil, o governo Lula lança o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, fazendo obras aí no Brasil como um todo para tentar manter aí a economia sempre ativa, né, e impedir que essa crise chegue aqui no país. Durante o governo Lula, o governo consegue quitar a dívida do país com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional. O Brasil passa, inclusive, a ser credor aí desse Fundo Monetário Internacional, passa a emprestar dinheiro para outros países, inclusive, tá? Mas as elites, né, e principalmente aqueles empresários que queriam a adoção daquela política neoliberal, começam a fazer uma campanha aí massiva nos meios de comunicação, e aí essa imagem do PT começa a ficar mais estremecida aí entre algumas camadas da população, tá? Mas mesmo assim, ele consegue eleger a sua sucessora, que é a Dilma Rousseff, que era ministra da Economia, né? Era ministra da Casa Civil no governo Lula. Ela passa a ser a candidata, já que o Lula já tinha sido reeleito, e ela assume então o governo e dá aí seguimento àquelas medidas sociais aí, né? E ao PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento. Lembrando que o mundo estava passando por uma crise, né? O Brasil estava tentando resolver esse problema da crise com o PAC, tá? Vai ser durante o governo Dilma que vai acontecer no Brasil, primeiro a Copa das Confederações, né, e depois a Copa do Mundo e também as Olimpíadas, né, de 2016. E aí todos esses investimentos que foram feitos, né, para a construção de estádios e tudo mais começam a ser crítica da população, né, começa a ter movimentos, aí as chamadas jornadas de junho de 2013, onde a população saía às ruas aí, criticando essa atuação do governo. E aí a imagem do governo começa a ficar bastante estremecida junto aí aos setores da população, né? A gente tem junto a isso também a operação chamada Operação Lava Jato, né? Que foi uma investigação de esquemas de lavagem de dinheiro aí, envolvendo a Petrobras, envolvendo essas obras que estavam acontecendo no Brasil, que vai atingir muito a imagem aí do PT, e mesmo assim a Dilma consegue se reeleger em 2014, né? Contra o Aécio Neves. O Aécio Neves não aceita ter sido derrotado naquela eleição, começa uma campanha aí tentando tumultuar o governo, e por fim a gente as forças ali que eram contra o PT, que eram, né, oposição ao PT, começam a se organizar, e nós temos aí um processo de impeachment que vai ser feito no Brasil em 2016, né, tirando aí a presidenta Dilma e passando o governo para o vice-presidente, que era o Michel Temer, que abraça essas causas, né? O Temer ele lança lá uma carta para o futuro, ponte para o futuro, né? Uma proposta de retomar aquelas ideias neoliberais. O empresariado, as elites brasileiras apoiam isso, apoiam o golpe, e aí a Dilma é retirada e o Temer entra, né? Durante o governo Temer, então, a gente tem a retomada aí daquelas políticas neoliberais, e o governo do Temer ele é marcado pelo baixo índice de popularidade aí, e algumas denúncias de irregularidades, né? O Temer ele vai usar muito do dinheiro ali do próprio Congresso para comprar ali apoiadores e impedir com que processos contra ele sejam levados à frente, tá?
o governo vai ser denunciado por corrupção, alguns ministros vão ser afastados por irregularidades, mas, enfim, o Temer consegue passar aí, sempre com usando a verba aí para comprar apoiadores ali, sempre impedindo qualquer maior problema aí. E ele sai da presidência. Ao sair da presidência, ele acaba sendo preso pela Polícia Federal, né? E depois de alguns tempos ele foi solto, tá? A eleição de 2018 tinha como dois principais concorrentes o Lula, né, e o Jair Bolsonaro, né, que era essa figura política que surge nesse momento de crise, né, como um contraponto ali ao PT. Tá? No meio da eleição, né, o ex-presidente Lula liderava as pesquisas de popularidade, de voto, de intenção de voto, né? E aí o juiz da Lava Jato, o Sérgio Moro, condena aí o Lula, mesmo sem ter muita prova, mas com muita convicção, ele condena o Lula ali, a propina, ter recebido propina, né? E ele fica impedido de participar da eleição, tirando esse principal concorrente ali, o Jair Bolsonaro consegue ainda vencer a eleição, não foi tão fácil, ele vai para o segundo turno, mas ele consegue vencer a eleição e assume aí com um governo muito polêmico, né? O Jair Bolsonaro ele fazia parte de um partido chamado PSL, um partido de extrema direita, um partido ligado aí com posições políticas bastante polêmicas, né? Ele é apoiador da ditadura, né? Apoiador dos militares. Ele toma posse então em 2019, cria um super ministério, dá para o Sérgio Moro, né, esse super ministério, e tem um governo bastante conturbado e polêmico, né? O Brasil está dividido aí entre aqueles que apoiam o Jair Bolsonaro e aqueles que não se sentem representados pelo novo presidente. Além da crise financeira, né, e da inflação, né, que está crescente, e do desemprego aí que tá em números crescentes, a gente tem o Brasil é atingido, o mundo todo, né, atingido por uma grande pandemia, a pandemia do Covid-19, e a atuação do governo aí em tentar combater a epidemia, ela passa a ser criticada, né? Inclusive, atualmente tem uma CPI investigando aí, acusando o governo de uma atuação ineficaz aí no enfrentamento da pandemia e com indícios aí de corrupção ligada à compra de vacinas, né? Ainda denúncias aí o governo ter incentivado o uso de medicamentos que são cientificamente ineficazes contra a doença, né? E além disso, nós temos o envolvimento do governo também com denúncias relacionadas a fake news, né? E ameaças aí aos poderes, né? Ao Supremo, enfrentamento ao Supremo, questionamento das urnas eletrônicas, enfim, esse governo está aí envolvido em diversas polêmicas, né? Cada dia é um negócio diferente. Enfim, né, esses são os governos aí pós a ditadura militar, né? O que nós percebemos é que o Brasil permanece aí com os seus grandes problemas, né? O grande problema do Brasil é a desigualdade social, concentração de renda na mão de poucas pessoas e uma maioria aí explorada, né? Então essa questão da desigualdade, da violência, os problemas sociais permanecem, né? Em relação às questões sociais, aí a luta pela diminuição da desigualdade, o país ele avançou em algumas áreas, mas em outras nem tanto, né? Em relação ao racismo, por exemplo, mesmo a nossa Constituição estabelecendo que é um crime, o racismo é um crime inafiançável, né? Nós temos constantemente aí notícias de pessoas que são acusadas de racismo. Nós sabemos que os negros são perseguidos aí pela polícia, são vistos aí com outros olhos. É diferente a relação aí entre a polícia e a comunidade negra, né? Eles são perseguidos. As populações indígenas do Brasil também estão excluídas, né? Sofrem bastante, as suas terras são constantemente invadidas, né? A sua cultura ela é desrespeitada, né? Nós tivemos aí, não foi agora recente não, lá em 1997, né? Um indígena que foi queimado, né? Ele estava dormindo na rua, estava nas ruas dormindo lá em Brasília e alguns adolescentes ricos, bêbados, passaram lá e botaram fogo no cobertor que ele estava dormindo. Ele acabou sendo incendiado e a desculpa dele foi assim: nós não sabíamos que era um indígena, achamos que era um mendigo, né? Como se ele for mendigo, você pode botar fogo, pode fazer o que quer. Enfim, essa diferença aí, essa falta de direitos para todos, né? E essa concentração de renda numa elite muito mesquinha, né? E uma maioria da população sofrendo aí com desemprego, sofrendo com exploração, sofrendo com a falta de direitos. Infelizmente, são alguns dos problemas que permanecem no nosso país, né? O Brasil aí é ainda um dos países onde a violência é mais alta, um país que mais mata pessoas por ano, né? A gente tem
o número de mortes no Brasil é comparado em relações que estão em guerra, em países que estão em guerra, né? Então a gente tem, geralmente aí, no Rio de Janeiro, São Paulo, nas grandes cidades, nós temos notícias aí de chacinas, né? Polícia invade o morro lá e mata não sei quantos. Então, infelizmente, isso ainda são problemas, esses são alguns problemas que nós temos ainda no nosso país e temos que lutar muito para superar. Isso vai ser assunto das nossas próximas aulas também, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Esse finalzinho aí dá pra gente pensar em muita coisa, dá pra gente refletir em muita coisa, né? Façam as atividades do PET e semana que vem a gente continua aí falando sobre esses problemas todos aí que permanecem no nosso Brasil, infelizmente, de desigualdade, né, das minorias sendo perseguidas. E a gente continua semana que vem. Um abraço, curtam o canal, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e até mais. Valeu!